é de uma forma, no Android é de outra, você entra lá em configurações, enfim, procura dar uma olhadinha depois sobre isso, né? Tem canal aqui no YouTube ensinando, para você ver o tempo de tela seu, né? Porque às vezes eu trago esse assunto, falo, olha, tá complicado, isso tem atrapalhado as relações, e a pessoa pensa, não, mas eu fico no máximo 1, 2 horas por dia, né? E aí quando você entra ali no aplicativo para poder ver, às vezes você fica 5, 6, 10 horas, né, na tela do celular. Então, quanto isso tem prejudicado você, né, não só, né, a sua vida, mas as relações, né? Então, assim, é um assunto bem delicado, porque a gente trabalha, né? Muitas pessoas trabalham hoje com celular, seja atendimento no WhatsApp, no meu caso, seja nas redes sociais, aqui produzindo conteúdo, né? Então, a gente fica muito ali com o celular o tempo todo. E às vezes, se você esquece o celular, você volta para buscar o celular, ou se você não acha, você perdeu aquele desespero, né? Tamanha dependência, né, que a gente tem dessa ferramenta. É uma ferramenta muito útil, né? Hoje você consegue, às vezes, fazer uma live com o celular, você consegue fazer uma chamada de vídeo, você consegue se aproximar de pessoas, né, que você acabou perdendo contato na sua infância. Às vezes você redescobre ou descobre alguém da sua família, um parente distante, um familiar, né? Aproxima geograficamente as pessoas, né? Então, é uma ferramenta muito importante. E o objetivo aqui do vídeo não é fazer com que você abandone, né, a tela do celular ou não utilize essa ferramenta, não, né? Até porque eu estou fazendo aqui a live agora e às vezes você está me assistindo do seu celular, né? Então, é evidente que o caminho, a sugestão não é essa. A sugestão é você se refletir e você se conscientizar qual a importância ou qual o tempo que você dedica no celular e que tem atrapalhado a sua relação, tá? Então, vamos lá, para ficar mais fácil, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos aqui. Você às vezes está na academia, né? Gente, particularmente, eu gosto de treinar ouvindo música, né? Por quê? Porque quando eu estou escutando música, eu tô conectado ali com o aparelho, sabe? Né? Onde eu tô fazendo o meu exercício, então eu gosto, né? E é uma forma de me distrair, assim, das questões do dia, minha mente, né? Muitas vezes eu escuto música clássica fazendo musculação. Por quê? Porque também não me desvia do foco ali do exercício. Porque se às vezes é uma música que você gosta muito, ela acaba te desviando, né? Da vontade de cantar, vontade de dançar, e aí você acaba meio que se perdendo ali, desfocando do exercício. Então, eu gosto, tá? Só que o celular, a música, não me impede de eu me relacionar com outras pessoas na academia, né? Então, por exemplo, chego na academia, cumprimento ali os meus amigos, colegas, né? Se vem alguém conversar comigo, eu paro para conversar, para dar uma atenção. É evidente que quando eu tô fazendo um exercício, uma série, eu particularmente, eu gostava. Hoje eu não gosto muito de ser interrompida. Porque às vezes você perde ali a questão do exercício, né? Você perde ali o foco no exercício e tudo mais. Atrapalha um pouco o seu rendimento. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. Então, muitas vezes você está o tempo todo ali na tela do celular e você perde essa oportunidade, né? E outra coisa, quando eu vou fazer o exercício, eu deixo o celular no chão, né? Ali tem uma mesinha e eu foco no exercício. Eu não fico fazendo exercício olhando a tela do celular, né? Eu me desconecto. A não ser que o intervalo entre uma série e outra, eu pego o celular, dou uma olhada, mas eu tenho me observado e tenho falado, opa, peraí,
É o intervalo de uma série a outra. Eu tô perdendo muito tempo aqui. Eu peguei o celular para olhar um negócio, já tô olhando o outro. Então, eu estou me fiscalizando com relação a isso. Porque se não tomar cuidado, gente, você fica ali 5 minutos só no celular e é o intervalo de uma série para outra de 1 minuto, né? Às vezes, meio minuto. E você tá ali 5 minutos no celular, né? Entre uma série e outra. Então, eu já fui de fazer muito isso e agora eu tô me observando mais e me fiscalizando, né, para a gente tomar esse cuidado. Outra situação que acontece, você sai para jantar, para almoçar ou para tomar um café com alguém e você fica o tempo todo no celular, né? Isso é falta de respeito, gente. Isso é falta de educação com a pessoa que está ali na sua frente. Se você marcou de sair com a pessoa para conversar com ela, é para olhar, ter ali aquele contato, né, físico, né? Agora, se for para você ficar no celular, compensaria mais você fazer uma videoconferência, né? Ou ligar para a pessoa, ou fazer uma chamada de vídeo, já que você quer ficar na tela do celular. Então, isso é falta de respeito. Eu me sinto desrespeitada se eu estou conversando com alguém, a pessoa ali o tempo todo no celular. A não ser que, por exemplo, né, acontece uma situação, tô ali com uma amiga almoçando, falo, amiga, eu vou deixar o celular aqui, porque eu tô esperando uma mensagem, né? Ou um cliente vai, às vezes é um almoço durante a semana, e a gente sabe que tem um caso ou outro, às vezes se um cliente aciona, precisa falar comigo no WhatsApp, eu preciso de uma resposta. Tem situações, né? Todas as profissões a gente sabe disso. Ou às vezes você parou para tomar um café com uma pessoa e tem que buscar seu filho na escola, então você fica um pouco de olho no celular. Isso, gente, é uma situação. Agora, você ficar o tempo todo no celular, isso é falta de respeito, né? Isso é falta de respeito. A gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar ali aquela pessoa que está na nossa frente e conversar com aquela pessoa, né? Até porque quando você conversa com alguém, né, um diálogo, né, não é um monólogo, você aprende, né? Você também ensina, você faz reflexões, né, de coisas que estão acontecendo na sua vida, ou às vezes a pessoa fala alguma coisa que parece que falou, nossa, foi um sinal para mim, né? Às vezes o assunto não era nem aquele, mas a pessoa parou, falou algo e parece que foi um sinal para você. Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto é grandioso. Eu lembro de uma situação, aqui acho que no Instagram que eu vi, e o Leandro Carnal, acho que era um quadro, né? Acho que ele estava contando uma história lá, e ele marcou, acho que um almoço com a arquiteta dele. E a arquiteta o tempo todo no celular. Aí o que ele fez? Ele pegou o celular e ele ligou para ela. Aí ela, né? Aí ele falou, não, acho melhor a gente conversar por aqui, já que você tá o tempo todo no celular, não tem problema. Se preferir, a gente se fala por aqui. Olha que situação constrangedora. Olha que chato. E eu já fiz isso, gente. Depois que eu ouvi, eu assisti, né? Acho que é um Reels ali do Leandro Carnal, e aconteceu comigo. Eu assisti isso e falei, olha, se acontecer comigo uma situação dessa, eu vou fazer o mesmo. Pois bem, gente, me deparei com uma situação dessa, eu peguei o celular e liguei pro pessoal, a pessoa ficou com cara de ó, assim, sabe, tipo, olhando. Não, pra que isso? Eu falei, não, porque eu tô conversando com você, você não tá prestando atenção, então eu resolvi te ligar pra gente conversar melhor. Pode ser? Você prefere assim? Não, ai, sei que lá. Eu falei, não, eu tô falando sobre um assunto, né? Eu tô sentindo que eu tô sendo desrespeitada, não tá me ouvindo, né? Então, assim, a gente tem que procurar estar ali conectado com aquela pessoa, sabe? Observa, fiscaliza, né? Às vezes um filho tá falando com você e você tá mexendo no celular, né? A criança tá te falando, olha, pai, deixa eu te contar. Você pergunta pra ela, filho, o que aconteceu na escola hoje? Aí o teu filho começa a contar a história. Aí você pega o celular. Você fica lá no celular. Entende? Então, assim, é uma falta de respeito com a pessoa, de cuidado, né? A gente tem que parar com isso. Às vezes, a tua esposa, teu esposo, namorada tá conversando com você, você o tempo todo no celular. Né? Você olhando ali pra tela. Ah, mas eu acho que isso não prejudica. Não, prejudica. Prejudica muito as relações. Às vezes você tá num relacionamento amoroso, a pessoa fala com você, você não dá atenção, aí ela chega lá no trabalho dela,
ela vai falar com a colega ou com o colega, e toda hora que ela tá falando com o colega ou com a colega, ele para prestar atenção, para observar o que a pessoa tá dizendo. E você que é esposo, esposa, namorado, namorado, não faz isso. Então você acha realmente que o seu relacionamento não vai ter um prejuízo? Para refletir sobre isso. Eu não estou querendo dizer que é certeza que haverá um prejuízo. Não é isso. Mas até que ponto a sua relação não vai começar a ser prejudicada, né? Porque assim, gente, você tá num relacionamento com alguém, você vai falar um dia, a pessoa tá no celular. Na hora do almoço, sei lá, na hora da janta. Você vai falar outro dia, a pessoa tá no celular. Chega numa hora, né? Ou você se irrita, ou você pega o celular e liga pra falar com ela até ela parar com essa mania, né? E se perceber ali no que tá acontecendo. Ou você para de falar. Você para. A pessoa pergunta, e aí, como é que foi teu trabalho? Ah, foi legal. Você para, você começa a ser bem objetivo. Ah, e como é que foi lá na escola? Ah, foi legal. Entende? Aí a pessoa até depois vem falar, mas não tem assunto com você, não tem comunicação, eu pergunto as coisas, você fala assim, não, você... Ué, mas às vezes você vai... Quando você vai começar a desenvolver a história, a pessoa já pega o celular. Então ela não tá interessada, né? Então aí você para de começar a falar. Você fica uma pessoa mais introspectiva naquela relação, né? Seja um filho com o pai. Ah, meu filho esconde tudo de mim, ele não me conta as coisas, né? Não sei, deve estar acontecendo alguma coisa, mas não sei. Ué, toda hora que ele vai se abrir, você pega o celular. Você fala, um minutinho, filho. Você atende uma ligação. Um minutinho, filho. Você responde o WhatsApp. Pra quê? Que a pessoa vai ficar o tempo todo ali, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para ser ouvida. Entende? Não faz sentido isso. Você não se sentiria desrespeitado, humilhado? Parece que, sabe, você tá pedindo, pelo amor de Deus, pra pessoa parar para te ouvir. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Um outro ponto que tem me chamado a atenção é o quanto a dependência nas telas tem afastado as pessoas de se conhecer pessoalmente, né? Então, vamos pensar aqui uma situação. Você está conversando ali com uma pessoa, né? Às vezes numa rede social, às vezes num site de relacionamento, né? Para quem está inscrito. E aí só fica naquilo, né? A pessoa, ela só fica naquela da tela, ela não consegue dar um próximo passo, né? Quer falar, olha, vamos marcar um café, vamos marcar um almoço, um jantar. Parece que ela se satisfaz ali, apenas de frente para a tela, né? Às vezes a pessoa não consegue nem gravar um áudio, e ok, às vezes é preferência, né? Mas às vezes ela não grava áudio, mas ela escreve, né? Tem pessoas que nem escreve, né? Tudo com emoji, é tudo com meme, né? Sabe? É sorrisinho do nada, é tchauzinho de boa noite. A pessoa não consegue nem se desenvolver mais, porque ela tá tão ali acostumada na tela, né? Às vezes a digitar, a trabalhar, ela não consegue mais desenvolver conversa, desenvolver um assunto. Realmente ela tem uma dificuldade, né? E assim, é muito difícil para ela desenvolver aquele assunto, né? E às vezes é mais do mesmo, conversa vazia, a pessoa não consegue. Por quê? Por conta do uso de tela, né? Por conta dessa dependência no uso de tela. Isso tem influenciado, né? Porque a gente só aprende, né? Como que você aprende algo? Vamos lá. Eu aprendo algo quando eu leio, né? Quando eu converso com outras pessoas, quando eu experiencio algo. Então, se você tá o tempo todo atrás de uma tela, você não tem tempo para ler um livro, você não tá lendo.
Você não tá conversando com as pessoas presencialmente, né? Você conversa só ali na tela. E é como eu disse anteriormente, às vezes é só emoji que você troca, meme, você acha que tá tendo um super diálogo, né? Você não consegue, você não se apercebe do que está acontecendo, tá? E terceiro, e você aprende por experiência. Só que se você fica o tempo todo na tela, qual que é a experiência que você tá tendo? Ah, muitas, Patrícia. Muitas o quê? Aprender a digitar? Né? Que histórias que você tá ouvindo? Né? Então, assim, às vezes você não tem experiência só na frente da tela. Né? A pessoa fala, ah, mas eu tenho experiência porque eu assisto vídeo no YouTube, né? Ok, aí sim, se é um conteúdo informativo, um conteúdo de reflexão, de conscientização, um conteúdo relevante. Porque se você pega o celular o tempo todo para ver a vida do outro, né? Ah, sabia que fulano aconteceu não sei o que lá, ciclano largou de fulano, fulano mudou de casa, né? Qual que é o conhecimento que você está trazendo para tua vida? O que você está aprendendo com isso? Me diga. Coloca nos comentários se você pensa de forma diferente. O que você aprende sabendo que a Maria divorciou do José? O que você aprende quando você entra numa rede social e descobre que a Cláudia mudou de cidade? Qual que é a relevância? Qual é o conhecimento? Qual que é o aprendizado? Entende? Então, assim, se você está atrás das telas, você tem que ver também o conteúdo que você está consumindo, né? Porque a maioria das pessoas fica atrás das telas e é aquele conteúdo rápido de 1 minuto, né? No TikTok, às vezes no Instagram, no Quai. Não tô condenando essas redes, né? Eu faço parte dessas redes. Eu também sou uma consumidora, né? Dessas redes ali, entende? Assim como um produto, né? Também. Mas você tem que ver o conteúdo que você está assistindo. Você entende? E você deixa de experienciar de forma presencial com outras pessoas. Ah, Paty, mas eu gosto das telas. Ok. Não tô falando para você sair das telas, como eu disse no começo aqui da nossa live. Mas assim, tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Ah, eu vou assistir uma live legal aqui. Perfeito, fica 1 hora, assiste a live. Terminou a live, vai conversar com a tua esposa, teu marido, teus filhos, né? É isso. Ah, mas eu não tenho ninguém para conversar. Vai ler um livro, né? Você faz academia, vai para uma academia, vai se socializar. Ah, eu sou uma pessoa muito sozinha, não tenho ninguém. Mas às vezes, porque você não procura se socializar, porque você fica só no computador, só na tela do celular. Você não procura socializar, você não procura fazer novas amizades, conhecer pessoas, né? E se você conhece, é o que eu estava dizendo, é tudo no online. Né? Parece que não existe mais aquela vontade, né, de conhecer aquela pessoa que está por trás das telas. Poxa, deixa eu conhecer essa pessoa, né? Vamos ver se ela realmente é daquele jeito ou não. As telas às vezes enganam a gente, né? Às vezes você é uma pessoa linda nas telas. Pessoalmente não é tão bonita. Às vezes você é fotogênico pessoalmente, você não é tão fotogênico, bonita, né? E vice-versa, não que beleza seja o requisito, né? Apenas o requisito, né? Que ora, tem que ter alguém que nos atrai também, mas não tô falando que seja um requisito essencial. Então, assim, né? Às vezes você acha que a pessoa é alta, ela é baixa. Às vezes você esperava uma coisa, é outra. Você se frustra, né? Às vezes não era aquilo, né? Às vezes a pessoa tem um excelente conteúdo, conversa super bem, mas pessoalmente, às vezes não tem uma química. Né? Às vezes você não se identifica ali pessoalmente com a pessoa. E se você fica alimentando, né, essa relação online, né, sem estar ali no presencial, até que ponto isso vai ser interessante para você ou não,
né? Até que ponto lá na frente não pode criar uma frustração, um arrependimento? Ah, por que eu fiquei tanto tempo? Deveria ter marcado o segundo, terceiro encontro, né? Para conhecer pessoalmente. Não teria deixado chegar a esse ponto. Enfim, né? Um exemplo aqui que eu tô trazendo. Então, quando eu falo nas telas, eu falo para tudo, gente.